graça e a paz do Senhor seja com a eleita que vai subir no arrebatamento, amém? Quem vai subir no arrebatamento aqui? Eu tenho certeza que você vai subir, porque Deus está começando a tratar com você. E como cantou agora há pouco, a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, quando fala força, você tem ideia do que pode vir a ser essa força? O Edson sabe, né, Edson? É bom demais. A alegria é tanta que, se não se conter, sai voando. Mas é essa alegria que nos sustenta a cada dia, que nos fortalece, que nos dá força, Carla, para aguentar as lutas, as dificuldades. É essa alegria que nos faz vir até aqui, nesse lugar em que Deus escolheu para abençoar a sua vida. E Deus levanta pessoas para orar pela sua vida, Valéria, pela vida do Carlos, pela vida do Bruno que aqui está. E eu quero dizer que esse Deus a qual nós servimos é um Deus real e verdadeiro. E eu tenho convicção que quando nós oramos, Ele responde. Sabe por quê? Porque a graça e a misericórdia dele é infinita. Porque se Ele fosse olhar para cada um de vocês que estão aí, e se antes de vocês Ele olhasse para mim, ia ficar pior ainda. Mas graças a Deus, que a graça dele foi derramada sobre a vida de cada um. E se nós estamos aqui, porque a graça dele é abundante. Eu não sei o que já aconteceu durante a sua vida até o dia de hoje, mas eu sei que se você está aqui essa noite, é prova genuína que você foi alcançado pela graça de Deus. E eu quero dizer algo para você. Tá bom demais, né? A gente sentir essa graça, esse agir em nossa vida. Tá bom ou não tá bom? Se não estiver bom, levanta a mão aí. Mas tá bom você sentir essa graça na sua vida? Quem está sentindo que tá bom, levanta a mão e dá um glória a Deus. Agora, se tá bom, eu quero avisar para você que isso é só o começo. Deus tem muito mais para o seu povo e para a sua igreja. Já queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Nós estamos trabalhando alguns dias já nesse tema, no capítulo de número 11. E nós vamos ler primeiramente, antes de entrar no assunto, do versículo 1 ao versículo 7. Livro de Juízes, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 7. Nós estaremos trabalhando durante esses dias, já começamos alguns dias, mas nós vamos até o versículo de número 38, 39. Nós vamos estudar sobre todo esse livro, sobre todo esse capítulo, não sobre o capítulo, mas sobre a história de Jefté. Nós já começamos a falar sobre isso. Por que razão nós estamos fazendo isso? Por que razão Deus está fazendo isso através de nós? Que a gente não faz nada, já vou avisando vocês. Se você vier aqui esperando alguma coisa de mim, eu te aconselho: pega a sua bolsa, pega a sua roupa, ainda dá tempo de ver uma segunda sessão no cinema. Agora, se você veio para ouvir Deus falar, se você veio aqui para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e não por emoção humana, se você veio por isso, eu garanto que Deus vai fazer algo na sua vida. Que Ele faz, eu não posso fazer nada, eu dependo dEle para tudo, até para respirar. Se Deus resolver, eu posso puxar o ar, acaba tudo e a minha vida acaba aqui, como a de qualquer um que aí está. Mas se Ele continuar derramando a graça, derramando a misericórdia, nós poderemos ainda fazer muita coisa para a glória dEle. Diz assim: era então Jefté gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, as quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Em outra versão diz que eram mercenários. Eram pessoas que guerreavam
faziam guerra a pago. As pessoas pagavam para que eles matassem outras pessoas. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté, da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim? E não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Só até aí. Depois, no decorrer dos outros dias que estaremos ministrando, nós vamos ler mais textos da palavra de Deus. Mas o que eu quero é que realmente você faça o possível para prestar atenção em tudo que for falado aqui. Nós temos aqui 45, 50 minutos para falar. Às 9 horas nós vamos terminar o culto. E é importante que a igreja realmente comece a orar e a buscar mais a Deus. Porque é tão sério isso que nós fazemos, que nós vamos estar falando sobre isso também no decorrer da mensagem, não sei se hoje vai dar tempo, mas que quando nós começamos a ministrar sobre algo específico, hostes e potestades espirituais começam a agir. Começam a atacar vidas e começam a fazer de tudo para que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus. E hoje pela manhã na correria, eu não estive aqui na oração, cheguei só no final, mas quando nós vemos que pessoas na rua estão atrás de palavra, é porque é isso que está faltando. Então eu já estava agonizado, o culto estava gostoso, tudo, mas falei: meu Deus, eu preciso de tempo para falar. Porque o que a gente precisa é de palavra. Nós temos que ser fundamentados na palavra. Para onde andar, tem que ter palavra. Você tem que acordar de manhã e já tem que vir de imediato um versículo da palavra na sua cabeça. Você tem que sair para o trabalho pensando na palavra. Você vai trabalhar vivendo a palavra. Você vai andar na sua casa com seus vizinhos. As pessoas verão a palavra de Deus na sua vida. Porque sem palavra não dá. Sem palavra nós estamos perdidos. E eu quero dizer para a igreja que nós estamos tentando registrar esses momentos e possivelmente a gente vai estar colocando daqui a um tempo no YouTube. Vamos ver essa possibilidade. Porque é muito importante que nós realmente nos atentamos para essa necessidade, que nós estamos trabalhando em função de que almas e vidas sejam curadas. Eu já vi Deus curar câncer. Eu já vi cego ver. Já vimos mudos falar, surdo ouvir. Mas a pior enfermidade é a que atinge a alma do mundo. A alma dos seres humanos. E nós já falamos sobre isso. E quando nós começamos a falar sobre Jefté, eu apenas dei a entrada nesse assunto na última vez. E no final de semana não pudemos aqui estar. Quero dizer que fiquei com muita saudade da igreja, amém? Vocês fizeram falta para mim, mas nós estávamos mudando. Foi uma bênção que Deus nos deu, amém? Então agradeço a Deus, porque Deus está abençoando também o pastor, amém? É uma igreja abençoada e Deus está abençoando o pastor. E agradeço muito a Deus pela vida da Isa, que durante um mês e 15 dias, né? Suportou a família toda, mas Deus deu graça a ela também, amém? Foi o canal que Deus usou para nos abençoar durante esse tempo. Que Deus derrame toda a sorte de bênção e recompensa na sua vida, amém? E Jefté, o que mais incomodou quando nós entramos na história de Jefté, foi o voto absurdo que ele fez. Nós vemos aqui que o povo de Gileade chegou e chamou ele para pelejar. Mas olha só a história, nesses versículos que nós lemos. Ele nasceu filho de uma prostituta. E nas mensagens anteriores nós falamos que nós herdamos, que nós carregamos, querendo ou não, de nossos pais, 3 coisas: a identidade, a capacidade de gerar relacionamentos e a herança. E foi tudo isso que Jefté adquiriu no decorrer da sua vida. E estudando o que aconteceu com Jefté, nós vamos começar a entender muita coisa que acontece na nossa vida. E às vezes é difícil nós admitirmos e aceitarmos isso. Mas é uma realidade e nós temos que bater nessa tecla.
Por que Jefté chegou a esse ponto? Porque ele passou por situações desde o seu nascimento que fez com que ele crescesse ferido de corpo, alma e espírito. Era um homem que tinha capacidades, que tinha valores, mas tinha uma alma enferma. E hoje no mundo nós vamos encontrar homens e mulheres de valores, pessoas maravilhosas, mas que vivem uma enfermidade profunda na alma. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que nos últimos dias Deus vai estar curando a sua igreja. Deus vai estar curando a minha vida e a vida de cada um que se dispor a passar por esse tratamento. De cara eu já vou falando, é doloroso. É doloroso. Eu contei o exemplo de que quando criança tive um corte na perna, e quando fui para o hospital a anestesia não pegou. E para que costurasse eu sentia a dor de cada agulhada que dava para costurar. E quando Deus trabalha, e quando começa a tocar em certas áreas da nossa vida, pode ser que vai fazer mal. E pode ser que até alguns irmãos ou irmãs começam a sentir alguma coisa diferente, uma dor, alguma coisa, mas não se preocupe. Aquele que está do seu lado é maior. Não importa o tamanho da retaliação, o que está do seu lado tem todo o poder. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade ele deu também sobre a sua vida. E nós falávamos que tinha 5 coisas que tiraram Jefté do lar dele. E nós vemos aqui no versículo 2, a primeira coisa que aconteceu com Jefté, e que muitos de nós passamos por isso. E é uma arma poderosa que o diabo age para ferir pessoas, já na infância, ou até mesmo na idade adulta. A arma, uma das armas mais poderosas, até mesmo para atingir cristãos, é a rejeição. Não tem coisa que magoa mais e fere uma pessoa do que a rejeição. E eu creio que quase todo mundo, se não todo mundo, já passou por isso aqui. Eu já passei. Agora, se tem alguém que não passou, parabéns para você nessa data querida. Entende? Mas eu acho impossível. Todos já passamos por esse momento. E o dia é uma arma que o diabo usa tremendamente para nos afastar de Deus. E principalmente para nos afastar um do outro. Mas em nome de Jesus, essa potestade já começou a ser derrubada. A cura já chegou e vai ser completa em nome de Jesus. No versículo 2 dessa passagem que nós vemos, quando ele foi rejeitado pelos irmãos, então houve perdas emocionais na vida de Jefté. Lembre-se daquilo que nós recebemos dos pais, que nós falamos agora há pouco, que é a nossa identidade, que é a nossa capacidade de gerar relacionamento, que são as heranças. E Jessé era filho de uma prostituta, então eu creio que nós chegamos a falar isso da última vez. Ele teve que conviver com isso. Por onde ele passava, ele vivia esse estigma. E nós começamos a ver o que estava acontecendo com Jefté. Para onde ele ia, ele era linchado, ele era rotulado, ele era julgado. E uma pessoa que sofre rejeição, a primeira coisa que acontece na vida dela é isso. Para onde ela olha, está sendo julgada. O que ela faz, as pessoas estão julgando. E eu quero dizer que nós como igreja, se tem uma coisa que nós temos que lutar é contra isso. Eu não vi na Bíblia, em lugar nenhum escrito, que Deus nos levantou como igreja para julgar o irmão ou a irmã. Diz que um dia nós julgaremos, mas naquele dia vai ter alguém do lado ensinando como é que julga, porque Ele é justo, o único e justo juiz, o nosso Senhor Deus. Por enquanto nós temos Jesus, o nosso advogado. Então eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos enviou Jesus para nos defender. Você errou, você pecou. E João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. Tem alguém que cuida de você, tem alguém que se preocupa com você.
Então fique alegre. Diga para o seu irmão: tem alguém que cuida de você. Pode dizer. Não importa a rejeição que você sofreu, mas alguém cuida de você. E é por isso que muitas pessoas passam a vida toda com sofrimento, porque não foi curada da rejeição. O outro tópico, veja só o que aconteceu. Ele sofreu a indiferença do pai dele. Vocês veem, o erro foi de Gileade, o pai de Jefté. A Bíblia fala que ele gerou Jefté, mas não foi com a esposa dele, foi com uma prostituta. E quantos casos nós temos visto acontecer? E o que aconteceu? Ao invés dele defender o filho, quando chegou esse momento em que os próprios irmãos, os próprios anciões da cidade expulsaram ele, o que ele fez? Ele não fez nada para proteger o filho desmoralizado. Porque independente de quem era filho, o pai era ele. E se tem uma coisa que ninguém pode tirar, é a responsabilidade de pai. E nós vamos ver daqui uns dias, daqui a pouco, mais para frente, que tem uma coisa que o diabo tem agido muito é nisso. Então a gente chega à conclusão que quem é que tinha mais moral na família, o pai ou os filhos? Quem foi que expulsou Jefté? Os filhos. A que ponto chegou o pai de Jefté? Os filhos tinham a voz mais ativa que o pai. E é por isso que tem que ser restaurado novamente. Deus quer trazer de volta a autoridade do homem no lar, do homem na igreja. Não quer dizer que mulher vai ficar de lado, não, porque sem mulher, homem não é nada. Senão ninguém dos homens casados teria casado, né, Edson? Deus colocou a mulher para ajudar o homem, porque sozinho ele só vai saber dar nome para animal. Mas quando tem a esposa, ele vai fazer mais coisas, entende? Essa é a função. Então isso nutriu uma ferida ainda maior de Jefté. Os irmãos expulsando ele, a cidade expulsando ele. Então nós chegamos à conclusão que o grande problema de Jefté era o pai. O grande problema era o pai que não fazia nada para ajudar o filho. E se tem uma coisa que nós vemos nos dias de hoje é isso. Filhos tendo órfãos de pais vivos. É terrível. Mas nós temos que falar. Eu falei para a igreja, é algo que vai mexer, vai cutucar em alguma ferida, mas tem que mexer na ferida para desinfectar e ser curada. E dentro disso foi criado um outro problema, que foi a marginalização do pai. E aí nós vamos entrar um pouco na cosmovisão da nossa cultura brasileira e portuguesa. E também, até mesmo na Europa, alguns países sofrem esse problema. E nós já falamos sobre isso, mas para que possamos entender, eu quero entrar de novo nesse assunto. Nós vivemos num contexto em que potestades espirituais dominam os céus do Brasil, de Portugal e de alguns países, a qual são dominados por uma série de padroeiras. Quem já ouviu falar disso? Todos nós já ouvimos falar, entende? Satanás, que isso foi uma obra diabólica, e no curso que nós vamos fazer, nós vamos aprender um pouco sobre isso, entende? A partir do mês de fevereiro. Satanás, ele tirou Maria, a mãe de Jesus, da posição da humilde serva de Deus, que você vai ver nos evangelhos como ela se dispôs. Vocês pensam que foi fácil para Maria aceitar ser mãe de Jesus? O pessoal fala, mas que alegria. Gente, o contexto, ela era uma mulher virgem, pura. A Bíblia diz que não tinha conhecido o homem até então. Até o seu marido se assustou quando soube da história. Imagina a humilhação que ela teve que passar primeiro com o marido dela, até que Deus interferiu. Porque o projeto era de Deus, e o projeto de Deus ninguém interfere. Ninguém conseguiu até hoje mudar o projeto de Deus para a humanidade. O diabo tem feito de tudo, mas no final quem vence é o nosso Deus. Quem vence é o povo de Deus, o povo que serve a Deus. E eles têm tirado, Satanás tem tirado
a Maria da humilde posição de serva de Deus e colocou-a como Senhora, Mãe de Deus. É assim que nós aprendemos. Quem já fez o catecismo, quem vem do catolicismo sabe que é isso. E acaba tendo a divinização da mulher. E eu quero dizer que esse não é o lugar dela. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Esse não é o lugar dela. Porque assim como no candomblé existe o falso Jesus, que quem passou pelo candomblé já ouviu falar de Oxalá, que é o falso Jesus. Tem também o falso Espírito Santo, que é Ninfã. Também chega até nós, chegou até o mundo, as falsas Marias, que conhecemos como Aparecida, Fátima, Lourdes, Conceição, etc. E quando nós vemos a imagem, naquele quadro bonito, de Maria, com o menino Jesus, todo indefeso, desprotegido no colo, isso passa uma imagem. Passa uma imagem de dependência. Jesus dependendo da mãe. E o pior, onde é que está o pai? Vocês já viram o impacto que isso causa nas vidas? A brecha que essa potestade abre para agir na vida das pessoas. Está lá Jesus desprotegido, com a mãe segurando, e não aparece o pai. Até porque a Bíblia fala pouco dele. Mas uma das mais importantes missões de José foi educar Jesus. E isso ele fez perfeitamente. Não é porque está narrado que deixou de acontecer. Ele cumpriu sim o papel de pai. Mas isso é história, o diabo tenta ocultar de nós. Mas Deus traz a luz do mundo. Ela brilha nos dias de hoje. E o que acontece? Por trás disso, traz uma imagem de orfandade. E aí que essas legalidades começam a agir. Que essas potestades, essas legalidades começam a agir na vida das pessoas. Então hoje nós vemos mãe fazendo de tudo e pais passivos sem fazer nada. Começa a olhar como vive os contexto no mundo de hoje. Desde criança eu vejo isso. Graças a Deus eu nasci num lar cristão, onde o pai cumpria o seu papel, mas nós tínhamos vizinhos que sofriam com isso. As mães correndo de um lado para o outro e o pai tranquilo, sem fazer nada. E no mundo machista de hoje, isso é uma verdade, o homem tem que ser violento, beberrão, mulherengo e adúltero. Esse é o perfil do homem de hoje. Para onde você vai, o perfil do homem é esse. O cara, para ser mesmo realmente uma pessoa importante, ele tem que seguir esse exemplo. Tem que beber todas, tem que mostrar que aguenta. Entende? Tem que pegar todas que aparecer, mesmo se é casado. Lá fora é isso. É ou não é? Temos que falar a verdade, porque isso não pode chegar aqui dentro. Lá fora faça o que quiser, mas aqui é a casa de Deus. E quem vem aqui tem que ter uma vida diferente. Tem que ser sarado, tem que ser curado. Porque quando nós viemos de lá, nós viemos assim. Todos os homens e mulheres que passaram por lá sabem a podridão que é o mundo, o homem e a mulher sem Deus. E com isso nós temos os pais marginalizados. E muitos homens não conseguem mais ficar em casa, cumprir aquele papel de provedor. E muitos estão abdicando desse direito que tem. E acaba passando insegurança para a mulher. É por isso que as mulheres estão tomando espaço, estão fazendo coisas que não eram para fazer, porque elas estão se sentindo inseguras. Elas olham para um lado e para o outro e fazem igual aquele personagem. E agora? Quem poderá nos defender? Elas têm que tomar uma atitude. E isso o que acontece fazer? Isso força a mulher a tomar a direção do lar, causando a inversão dos papéis. Quem era para ser o homem, passa a ser a mulher. Não faz mais nada. Tranquilo. Gente, isso tem uma coisa que eu me gosto de não fazer, é nada. Principalmente quando está em casa. Não, falar a verdade. Homem gosta de não fazer nada. O maior exercício que o homem gosta de fazer em casa é controle remoto.
E a mulher está lá, lavando. E agora tem mais uma outra maldição, o computador. Está lá na frente do computador. Ou é computador ou é telecomando. E a mulher lá, levanta o pé. Como se diz? Sai daí, mexe com esse traseiro, vai para cá. E o homem está lá. E quando manda fazer alguma coisa, fica ou não fica bravo, Ednete? Mas nós temos que lutar. Essa história tem que mudar. Essa história tem que mudar. E hoje, infelizmente, talvez você já ouviu essa frase, mas hoje existe uma geração que nós vivemos de homens bananas, homens banana, entende? Mulheres sargentões. Isso tudo está errado. É engraçado, mas está errado. Mulheres sargentões que mandam em tudo. E filhos, os bebês emocionais de 80 quilos. Que nunca cresceram pela ausência de um pai líder no lar. Os problemas que vivemos hoje começam no lar. É aí que o inimigo age. É aí que o inimigo age. E isso tem que ser quebrado, isso tem que mudar. O homem de Deus, principalmente, tem que ter o papel dele. Gente, a coisa está tão séria. Eu vou te falar. Eu tenho que ser exemplo aqui. Então eu vou falar onde Deus trabalhou na minha vida. Uma vez eu estava lá no Brasil. E eu percebi, porque isso é uma potestade que se infiltra sorrateiramente no lar. E você não pode aceitar isso. E uma das vezes em que o meu discipulador me ligou. Por enquanto eu não estou tempo de fazer isso com os meus discípulos, me perdoe, mas ele me ligou e falou: Eli, vamos se encontrar aqui em tal lugar. Está aqui minha esposa, chama sua esposa, está aí. A primeira coisa que eu falei: espera um pouco, deixa eu falar com a Nete. Gente, ele me convidou. E eu fui pedir autorização com a mulher se deixava. E sabe o que aconteceu? Ela não deixou. Eu não fui. Mas ele, não, tudo bem. Depois no discipulado, pensa num aperto, arrochado, igual diz lá no norte. Mas me apertou. Falei, ele não pode ser assim. E hoje nós vemos, qualquer coisa que você pergunta para o marido, ele olha para a mulher: o que você acha? Gente, a mulher quer que homens que tomem decisão, homens que tomem frente. É para isso que ela casou com o homem. É por isso que Deus quer homens na casa dele. E eu já falei para vocês, você já notou que o que mais falta na casa de Deus é homem? Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. Tem bastante. E quantos homens tem aqui, além de mim? Mas olha só, os homens dá para contar rapidinho. Eu não sei quantas mulheres tem. Entendeu? Essa potestade que tem que ser quebrada. A igreja tem que se levantar contra isso. Amém. Que o que está acontecendo isso é a marginalização do homem. Entende? E nós vemos nisso a banalização. O homem se tornando homossexual. O que tem dessa desgraça no mundo hoje. E o pior é que agora não está podendo nem falar, né? Vão calar a boca do cão, mas a nossa não. Nós temos que abrir a nossa boca. Homem se tornando homossexual, mulher se tornando lésbica. Porque eu falei, eu vou fazer um que com o homem? A mulher faz mais que o homem, então eu vou me juntar a outra mulher. Apesar que isso é diabólico, demoníaco. Não devemos aceitar. Mulheres se tornando lésbicas. E trazendo a perversão e a decadência da sociedade. E são pessoas desse jeito que Deus vai trazer para que sejam curadas juntamente conosco. Por isso que nós estamos trabalhando nesse ponto. Nós temos que ser curados para ser os enfermeiros dessas pessoas que Deus vai colocar na mão dele, vai agir, vai tirar toda a potestade, toda a sujeira e trazer transformação para vidas. Foi isso que tirou Jefité do lar. A indiferença do pai, a vergonha da mãe. Imagine quantas vezes ele deve ter visto a sua mãe com outros homens. Deve ser triste para uma criança que cresce nesse contexto. Quantos de nós, gente? Eu creio, eu não vou perguntar, mas alguns de nós podemos ter vivido isso aí em nossas vidas. Quantas vezes Jefité, ele via isso acontecer, e isso trouxe uma vergonha crônica moral para Jefité. Ele não conseguia ser curado, isso era um pesadelo para Jefité. E eu lembro do exemplo
de um criminoso que se converteu ao Senhor. E no seu testemunho, ele contava que, e pode ver que a maioria das pessoas nas favelas, que são criminosos, que são bandidos, viveram nesse contexto. Mas que para ele, a maior tristeza era que com 5 anos de idade, a mãe dele colocava ele para dormir. E de repente a porta do barraco abria e fechava. E ele via homens entrando e saindo toda hora. Homens que não conhecia. Homens que conheciam. Era horrível para esse jovem. E isso fez o quê? Criou nele um espírito de revolta. Por onde ele passava, ele era conhecido. E isso fez o quê? Que ele se tornasse um bandido. Que ele se tornasse um pervertido. A vergonha da mãe fez com que Jefté saísse do lar. E muitas vezes as vergonhas que se passam na nossa infância, carregamos ela por toda a vida. E nos faz tirar do lar celeste, do lar da comunhão. Mas isso já começou a ser curado. E o que ele teve que fazer? O 4º ponto. Teve que abandonar o lar. Não teve opção. Ele não suportou mais, ele teve que fugir. Que ele não aguentava mais o pai dele ser indiferente. Ele não aguentava mais ver o que a mãe fazia. Ele não aguentava mais ver os irmãos serem os chefes da casa. Ele não aguentava mais ver isso tudo. Ele saiu. Só que tem um problema. Isso é o que nós vivemos também nos dias de hoje. A vergonha, a rejeição, muitas vezes nos fazem fugir. Fugir do lar, fugir do casamento, fugir da igreja, fugir da comunhão dos irmãos. Só que o problema é que as pessoas fogem do lugar, mas levam o problema na mochila. As pessoas saem de um lugar rejeitada, magoada, triste, mas para onde vai o problema está com ela. Para onde for, o problema está ali. Que a questão não é fugir do problema, mas é ser sarado do problema. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer curar. Porque quando Deus cura, você para de andar para um lugar para o outro. Você fica onde está a bênção de Deus. Você fica debaixo da unção de Deus. Você vai viver a cura de Deus para a sua vida. Aleluia! E a pessoa sai daquele jeito. E isso acontece muito, gente. Vamos ser francos. Eu tenho que falar isso. Que nós temos pessoas que estão nos visitando. E às vezes até pessoas que vêm de outras igrejas. E até mesmo nós já passamos por tantos lugares. Entende? E as pessoas às vezes feridas saem e dizem, eu vou sair, mas um dia eu volto lá. E volto por cima. Esse é o problema. Por quê? Porque não foi curada. E às vezes o que acontece? A pessoa chega lá no topo, mas o espírito está doente. Pode chegar na altura que for, mas o espírito está doente. E muitas vezes elas chegam lá só para provar que é capaz de fazer sucesso. Esse é o mal da humanidade hoje. O que faz tanta gente se inscrever em Big Brother, BBB, sei lá, essa tanta de porcaria que tem? Quer ser famoso, quer dar a volta por cima, quer ficar rico do dia para a noite. Esse é o problema que nós vivemos no mundo de hoje. E até mesmo como igreja nós temos que ter cuidado. Porque muitos estão superativos numa igreja. Às vezes num departamento, às vezes num cargo, às vezes até numa posição, com a intenção de realizar uma vingança emocional. Eu fui ferido, agora as pessoas vão ver onde é que eu cheguei. Isso não funciona no reino de Deus. Você pode chegar onde for, mas isso não funciona com Deus. Funciona para quem está te vendo, mas para Deus não funciona. E se refugiam no que fazem, até mesmo naquilo que faz para Deus, mas não estão curados. E alguns, em algumas situações, nem salvos estão. Por isso que nós precisamos ser curados. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para curar. Ele veio para dar alegria. E o quinto ponto foi a marginalização. Jefté, ele foi marginalizado. Ele teve que ficar fora do grupo. Ele teve que ficar às margens.
E está aqui a essência, o ponto principal: a incapacidade emocional de se encaixar no propósito de Deus na sua vida, em relação à família e ao corpo de Cristo. Quando você passa por essas situações, por rejeição, por vergonha, por abandono, por humilhação, a pessoa passa a estar incapacitada emocionalmente de se relacionar. Foi isso que nós falamos no primeiro dia da ministração, que nós herdamos a identidade, a capacidade de criar relacionamentos. E uma pessoa que não foi curada disso tem dificuldade de se relacionar com todo mundo, por onde passa. Entende? A pessoa não consegue se ajustar, não consegue fazer parte. E Jefté, ele não se adaptou à sociedade. E diz a Bíblia que ele se juntou com marginalizados, com levianos, com mercenário. Por que aconteceu isso? Eu quero dizer para você: porque os feridos se atraem. Os feridos se atraem. Os felizes se atraem. Já viu? Uma pessoa que é feliz está sempre com quem é feliz. Está sempre lá, como é que é? Vai, o tio é irmão do pai. Está lá, contente. Entende? Por quê? A pessoa quer estar do lado de quem está feliz. Quer estar perturbando todo mundo, igual o Wanderson lá. Está lá rindo, está lá fazendo rir. Entende? Porque a pessoa é feliz. Tem que estar no meio de gente feliz. Mas a pessoa triste, a pessoa ferida, elas vai estar sendo atraída por pessoas assim. Pessoas assim sempre procuram outros iguais. E você já notou que isso é real? É uma realidade. É uma realidade que tem que mudar. E ele foi para onde? No versículo 7 lá, foi para Tobi. Tobi é um ambiente de orfandade. Só tinha gente desse jeito. Só tinha gente renegado. Só tinha gente marginalizado. Para onde que vão os bandidos? Para a prisão. Alguém já viu alguma pessoa assim, gente boa na prisão? Lá todo mundo é inocente, né? Não, estou aqui, mas sou inocente. Eu matei, mas foi sem querer, sou inocente. Eu roubei, mas porque eu estava precisando. Só tem bandido lá. Se você vê um padre, um pastor lá, porque está lá para abençoar a vida dessas pessoas. Está lá para orar, para ver se recupera. Mas é um lugar que só tem pessoas nessa situação. Os feridos se atraem, os feridos se unem. E Tobi, eu quero dizer que a pessoa que vive nesse contexto, vive na região de Tobi. E Tobi é tudo aquilo que tira você do propósito de Deus em relação à sua família, em relação ao corpo de Cristo. É a terra da marginalidade. Pessoas que vivem essas situações na vida acabam entrando nesse contexto. Tanto na sua vida pessoal lá fora. E às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes dentro da igreja, nós vivemos isso. E nós temos que ser curados. Há coisas ainda que Deus está me curando no decorrer da minha vida. E vai continuar curando. Porque quando Ele me levar, eu vou estar curado. Que eu li, na minha Bíblia está escrito que lá no céu não tem doença. Não tem doença da alma, não tem doença do corpo, não tem doença do espírito, não tem depressão, não tem tristeza, não tem raiva, não tem mágoa, só tem alegria. E é para lá que a gente vai. E a cura acontece aqui. Por isso que nós vamos entrar agora nesse tópico. Eu creio que nós vamos ter tempo, temos ainda uns 10 minutos para falar um pouquinho disso. E amanhã nós vamos continuar essa mensagem, que é necessário. Agradeço o Igor por ter me cedido, era ele que ia ministrar hoje. Mas os irmãos venham na terça-feira que ele vai estar ministrando, amém? E a Anaildes também, que cedeu o lugar dela para amanhã. Mas é necessário que nós começamos a bater muito nessa tecla. Até o dia que, como nós falamos no começo, nós não vamos estar mais falando de maldição. Nós não vamos estar mais falando de doença. Nós vamos estar vivendo um ambiente de cura e de bênção de Deus. É isso que nós temos que procurar. Em Deuteronômio, capítulo 23 e versículo 2. Abra sua Bíblia, é necessário que você leia. É Deuteronômio 23 e versículo 2. Deuteronômio 23 e versículo 2. E aqui está falando justamente desse contexto. O contexto de Jefté. O contexto daquele que não consegue se inserir no grupo, daquele que não consegue se integrar na igreja do Senhor, que diz o seguinte: nenhum bastardo entrará
na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. É pesado isso, né? Mas só que eu quero dizer uma coisa. Antes de dizer o que esse versículo quer dizer, eu vou dizer o que ele não quer dizer. Deu para entender? Então, isso não quer dizer que talvez você que viveu num contexto assim, que foi gerado fora da aliança do casamento, isso não quer dizer, entende? Que Deus, e como no contexto de Jefté, que Deus não quer viver você no meio da congregação. Ele não quer dizer que você está excluído, que não tem solução para você. Até porque nós vivemos no contexto de congregação, quando fala a primeira congregação, é a nossa família. Primeiro lugar que você se congrega, que você conhece na vida como congregação, é o seio familiar. E o segundo lugar é a congregação, é a igreja. É onde você se reúne com os irmãos. Então eu quero deixar bem claro que Deus ama você. Quer o diabo goste ou não, quer alguém goste ou não, Deus ama você e ponto final. E ninguém tira esse amor de Deus pela sua vida. Ninguém tem essa capacidade. Deus ama. O que o texto está dizendo aqui é que existe uma força, uma influência de caráter maligno espiritual que vai tentar afastar você, impedir que você tenha uma vida feliz, uma família abençoada, uma vida ministerial que fará você crescer no corpo de Cristo. O que esse versículo está dizendo é isso. Que se você não for curado, essa força, essa influência maligna vai afastar você do convívio social, do convívio familiar e do convívio cristão no meio dos irmãos. É uma força que luta. Ou quer dizer, existe uma resistência espiritual. Então você pode ter certeza, até para você vir para a igreja é resistência espiritual. Com certeza já teve gente hoje 2 horas da tarde falou, não vai dar para ir para a igreja, está nevando. Já imaginou que ia estar 20 não estou falando de você não, hein, Igor? Eu falei com o Igor hoje. A gente tem um compromisso, falou, porque lá em Anemar estava nevando mais que aqui, é ou não é? Entende? Mas às vezes a gente já começa a ver o problema. Falei, não vai dar para ir para a igreja, entende? Porque realmente, se começar a nevar muito, fica difícil. Ou às vezes, na hora que você vem para a igreja, aquela visita que chega sem avisar. Isso acontece no meio de brasileiro. Entende? Nos meios suíços, graças a Deus, são mais educados, né? Mas você está prontinho se arrumando, aquela pessoa que te liga para contar a fofoca da semana toda, na hora de ir para a igreja. Sempre vai existir resistência. E não só nisso, mas em muitas outras áreas. E normalmente, uma pessoa que cresceu numa circunstância assim, vive uma situação que impede que ela tenha uma vida normal. E o que todo mundo quer ser? É normal. Porque é normal, todo mundo já é um pouco. Nós queremos ser normais, nós queremos ter uma vida feliz. E muitas pessoas, agora aqui é um tópico muito importante, que nós estamos trabalhando em cima dessa área. Aqui nós só estamos ensinando, nós não vamos estar assim orando para libertação, para cura, não. Nós vamos estar tratando individualmente. Que é o que eu já falei para vocês. O processo de cura, de libertação, não é só com uma oração que resolve. É uma questão de aprendizado. Nós temos que fazer um mapeamento. Porque quando você vive um contexto de maldição, isso teve um começo. E nós estamos falando aqui, estamos mostrando quais foram as portas e brechas que foram abertas para chegar no contexto que estamos vivendo. Até mesmo como igreja. Maldições de igrejas têm que ser quebradas. Gente, eu falo, é muito sério. Quantas igrejas vivem divisões atrás de divisões? Quantos líderes caem um atrás de outro? É uma maldição que tem que ser quebrada. E a origem às vezes está em pontos como esse. Existe muito mais outros tópicos que nós estaremos falando no correr do ano. Mas é importante nós sabermos disso. E muitas pessoas às vezes querem passar pelo processo de libertação, mas às vezes não tem líderes, não tem pastores, não frequentam uma igreja. E às vezes estão até com problemas com seu pastor e com sua igreja.
E já é consequência de uma maldição que está acompanhando, de uma potestade que está agindo na vida da pessoa. E se essas pessoas chegam para passar por esse processo, eu quero dizer que a pessoa não pode passar por esse processo se não renunciar ao espírito de rebelião. Porque razão todo mundo tem. Você já viu um casal brigar? Quantos são casados aqui? Agora, você já viu um casal que não tem razão dos dois lados? Os dois lados têm razão. E às vezes um fala, não, eu vou deixar a razão contigo. Vou deixar você com razão. É prova que ele não abriu mão da razão dele. É dessa forma. Às vezes, não, eu vou deixar você. Se eu vou deixar, é porque ele não está admitindo um erro. Então vamos fazer o seguinte, é mais fácil. 50% para você e 50% para mim. É o que eu falo, né? 60 para você, 40 para mim. Cada um leva uma parte. Entende? A gente divide igualzinho. Mas é assim. Então as pessoas às vezes ela tem que renunciar à dureza de coração. Entende? Porque entre os conceitos do ministério de libertação, e até mesmo para nós ministrarmos na vida de uma pessoa, só se tiver autorização do pastor da pessoa. Entende? Ou se a pessoa reconhecer que precisa ser ajudada, se ela está na igreja, se ela não é de outra igreja, mas reconhece que está numa situação que precisa de ajuda. Porque você pode fazer de tudo, mas se a pessoa não admitir, você pode orar a vida inteira e aquela situação não muda. Nós temos que olhar para nós mesmos e admitir que a gente precisa ser curado. Nós temos que admitir. E todos nós sabemos que isso acontece na vida das pessoas, na vida, às vezes, de igrejas, na vida de cristãos, porque nós servimos um Deus que Ele valoriza muito uma palavra. E o nome dessa palavra é aliança. Possivelmente, eu acho que não vai dar tempo de entrar muito nesse contexto hoje. Mas todos nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança. Está aí o processo para começar a cura, para começar a libertação. Vamos trabalhar em cima da aliança. E tudo que Deus fez na terra, tudo, você vai ver na Bíblia, tudo que Ele fez na terra foi através de homens e mulheres com o qual Ele teve uma aliança. Então é indispensável que nós tenhamos uma aliança com Deus. Porque eu quero dizer para você, uma aliança, ela tem um poder de proteger, de congregar, de abençoar pessoas em todas as condições de existência. Tudo que é gerado dentro de uma aliança é protegido, é abençoado. Tudo que acontecer na sua vida tem que estar dentro de uma aliança. Mas em contrapartida, toda afronta contra um princípio de aliança dispersa pessoas. Então a primeira coisa para que Deus venha trabalhar na sua vida, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, nós temos que ter primeiramente uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus é a que vai me unir com o Edson, com a Lúcia, com a Alexia, é que vai me unir com o Carlos, é o que vai me unir com o Felipe, com a Filipa lá atrás, com o Paulo, é o que vai unir com cada um dos irmãos. Porque não tem como eu falar que tenho uma aliança com Deus se a minha aliança com o meu irmão está rompida. Existe aí um princípio de maldição dominando na minha vida se eu não estiver dentro desse contexto. Então é muito importante isso. E toda afronta contra o princípio da aliança dispersa a pessoa, expulsando do meio da onde deveriam ser protegidas. Então tudo aquilo que nos afasta do meio do grupo, do lugar que Deus quer abençoar, é algo que vai gerar infortúnios e que geram brechas para problemas e perseguições. É muito importante nós frisarmos esse ponto. E bênçãos e maldições, eu quero dizer para a igreja, que são situações inteiramente ligadas com princípios de aliança. E amanhã nós vamos estar falando sobre isso. Que eu prometi que eu ia terminar às 9 horas. E eu quero só adiantar que aliança são pactos de sangue.
E é muito importante, nós vamos entrar nesse assunto amanhã, e é algo tremendo. Por isso que eu quero pedir, não deixem de vir. Não deixe, porque agora nós vamos começar a mexer num ponto que nós vamos começar a entender muita coisa. Porque o sangue, ele tem poder de transformar algo que é físico em algo espiritual. E você sabe como? Ele dá uma realidade temporária para uma perspectiva eterna. Foi isso que Cristo fez. O sangue dele criou em nós uma aliança eterna com ele. Essa aliança está na sua vida. Essa aliança está no seu lar. Essa aliança está nos seus projetos. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos cura de toda enfermidade. É o sangue de Jesus que tira todo sintoma de rejeição e desprezo que nós sofremos em nossas vidas. É por isso que eu falo com convicção que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o próprio Jesus disse na Santa Ceia: esse sangue é o símbolo da eterna aliança que eu faço convosco. E nós vamos estar falando sobre isso amanhã. Porque só existe 2 tipos de aliança autorizadas na Bíblia. 2 tipos de aliança de sangue. Que vocês ainda aí fora, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Nós já ouvimos falar muito sobre a aliança de sangue. Mas autorizada pela Bíblia, só existe 2 tipos de aliança autorizadas por Deus. Aliança com Deus e o pacto de sangue da aliança matrimonial. Por isso que nós vamos começar a entrar em assuntos bem delicados. Então você venha. Entende? É um assunto para casados. É assunto para solteiros. É assunto para a igreja. E nós temos que falar. Vamos falar sobre o resultado de uma influência de relação sexual fora do casamento. O que pode causar? De um adultério num casamento. De alguém que se relaciona sem se estar casado, que fornica. Nós vamos entrar em pontos que vai realmente mexer muito conosco. Mas eu garanto, quando nós passarmos a entender, a cura vai vir sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Abaixe sua cabeça, amado Deus eterno Pai. Nós clamamos a Ti, meu Pai. Sabemos e sentimos nesse momento, meu Pai, a necessidade de continuarmos ministrando sobre esse tema na vida do seu povo e da sua igreja. Nós sabemos, meu Pai, temos a convicção, temos a consciência que o inimigo não quer de uma forma alguma que essas palavras venham ao conhecimento do seu povo e da sua igreja. O inimigo, meu Pai, ele com certeza, ele vai tentar, meu Pai, fazer de tudo para que essas palavras sejam esquecidas, meu Pai. Mas nessa noite, eu quero estender a mão sobre o seu povo e abençoar a cada um deles, meu Pai. E quero declarar desfeita e nula toda ação demoníaca, toda ação maligna que vai tentar impedir, meu Pai, que o seu povo chegue ao conhecimento, que o seu povo chegue à libertação, que o seu povo chegue à cura, meu Pai. Em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, começa a agir em cada vida, em cada coração, tirando a resistência, Senhor, tirando a soberba, tirando o orgulho, meu Pai, tirando, meu Pai, a mágoa, tirando tudo aquilo que impede que Tu venhas agir em cada vida, em cada coração, meu Pai, porque nós cremos que nós vamos ver nessa cidade uma igreja santa, pura, lavada e remida no sangue de Jesus, meu Pai. E não tem como, meu Deus, nós falarmos em crescimento, nós falarmos em salvação de alma, se não falarmos também em cura, meu Pai. Venha curar, venha continuar curando o Teu povo e a Tua igreja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém.